Ótimo, muito bom dia a todos, graça e paz. Muito bom dia também a você que nos acompanha de casa. Eu espero que essa aula seja muito edificante para os nossos corações. Nesse domingo nós estamos começando uma série nova, com classe única, tá bom? Então as pessoas lá de baixo também vão estar aqui em cima conosco. E o tema dessa nova série de EBDs é membro de uma igreja saudável. O que seria um membro de uma igreja saudável? E nós veremos isso ao longo de algumas EBDs. O primeiro tópico, então, da nossa aula de hoje. Muito obrigado por fechar aí. Ajuda no slide aqui. O primeiro tópico, então, seria membro de uma igreja saudável, ou seja, um membro saudável de igreja, é um membro ouvinte de mensagens expositivas. Membro ouvinte de mensagens expositivas. Pregações de maneira expositiva. Eu queria provocar um pouquinho vocês. Eu queria ouvir de vocês o que seria uma boa pregação para você. Vai lá, eu quero ouvir um pouquinho. O que seria uma boa pregação para você? Você espera vir aqui no domingo ou assistir no YouTube? O que você espera ver ali? A gente espera ouvir a palavra de Deus genuinamente, não como é que se diz isso? Com viés da pessoa que está falando, né? Ou com alguma ideia por detrás. E aplicação, sabe? Porque às vezes a gente ouve a palavra e acha que é daquela época, né? E sempre colocando como aplicação. É como tem feito, com a graça de Deus. Muito obrigado. Alguém mais tem algo a contribuir? O que você espera quando você vem aqui no domingo ou assiste um vídeo no YouTube de alguma pregação? O que você espera ouvir nesse sermão, nessa pregação, nesse ensino? O que você espera? Que seja bíblica. Seja bíblico, beleza? Então posso enquadrar aqui no ouvir a palavra genuinamente, seja bíblico. A gente espera, no mínimo, que o pregador tenha estudado a Bíblia. Certo? Certo? Nós esperamos também que o pregador não amacie o nosso ego, não é verdade? Hoje em dia nós vemos muitas pregações que, na verdade, são... a gente vai já ver um exemplo disso, que eu chamo de pregação amaciante de carne. Tá bom? Porque ele amacia a carne. Então, amaciar o ego. Amaciar o ego ou amaciar... os nossos corações te falando coisas muito bonitinhas, sem te confrontar, falando, não, você é aceito, não importa o que você faça, faça o que você quiser, viva a sua liberdade. Algo mais? A Madá falou aqui exortativa, que é bem isso que você falou aí. Exortativa, exatamente. Eu coloquei aqui amaciar o ego, mas é ao contrário, tá bom? Então, não amaciar o ego, não é verdade? Concorda? Então você não vem aqui na igreja, você não assiste um vídeo no YouTube só para te fazer uma pessoa feliz. Então você vai ouvir lá que você é isso, você é aquilo outro, e você é o centro do coração de Jesus e tudo mais. Alguém mais tem algo a contribuir, algo que você espera de uma pregação? Oi? Confronta o pecado. Então posso colocar aqui não amaciar o ego, mas é importante citar isso. Confrontar o pecado. E nos lembrando que a nossa pátria não é aqui, e com isso a gente tem esperança, porque também, se a gente vai numa igreja que a gente é exortado, é confrontado, você sai daqui rastejando, né? Porque a gente realmente é tudo um bando de pecador que erra o alvo e tudo mais. Então a palavra trazendo a esperança de que a nossa pátria não é aqui, que a gente, a gente sair com gás também, para enfrentar o nosso dia a dia de desafio, porque senão ninguém aguenta também, né? Sim, verdade. Alguém levantou a mão ali atrás? Olha ali, ó. Aí depois de você eu vou trazer mais uma contribuição e a gente parte aqui. Pode falar, meu querido. Deus falou comigo. Muito importante. Você está falando, então, que
Deus falando com Falando você. comigo diretamente ao meu coração. É como se eu saísse daqui da igreja, do culto, falando assim, Deus falou diretamente comigo, ao meu coração, ao meu entendimento. Eu gosto de sentir essa sensação. Isso é muito verdade, porque nós esperamos que, por meio da interpretação, da explicação, da aplicação da palavra, Deus, por meio de sua palavra, fale aos nossos corações diretamente, não é verdade? Pode falar. Uma palavra que pega profundamente na palavra, falando de Jesus seriamente, não é uma brincadeira. E a maneira de sair dessa, de ser sério, você é crente ou não é? Né? Aham. Então, tem que ser uma coisa que não seja uma palhaçada, não é um circo aqui que a gente está falando, né? A gente está falando de uma igreja que prega, gente, a palavra de Deus, tá? Uma pessoa que é totalmente outra, uma pessoa que é imutável, é infinitamente grande. Quais são os tipos de pregação que nós vemos por aí? Quais são os tipos de pregação que existem hoje? No meio um pouquinho mais tradicional, os modos mais comuns de se abordar um texto em uma igreja, numa pregação, são os seguintes: o tópico, o estudo tópico, em que se escolhem temas e esses assuntos são abordados nesse tema sobre determinado tópico. Então o pregador chega, ele delimita o tópico e ele vai a partir dali. O próximo é um modelo textual. Então, quem dita a estrutura da pregação é o resultado das palavras ali, das ideias, das conjunções, as ideias ali no assunto. Nós estamos propondo aqui que o melhor método para se expor a palavra de Deus é o método expositivo, em que tem a Bíblia como fonte, a Bíblia é a fonte principal daquilo que nós estudamos. Interpretação, aplicação do texto. Não que os outros sejam totalmente errados, mas nós acreditamos que essa é a mais fidedigna. Isso que vem desde os tempos mais antigos. O modo de nós entendermos as Escrituras. Agora nós vamos ver como não deve ser uma pregação. E eu queria compartilhar com vocês nessa manhã. Perdão, por alugar os seus ouvidos para ouvir isso, mas jovens ou até mesmo adultos maduros ouvem falácias ou coisas como essas aqui, que na verdade são coisas que não são a palavra genuinamente, não trazem aplicação, amaciam o ego, não trazem esperança, não faz nada com nada. Presta atenção nesses vídeos comigo. Tá solto o som aí? Pode soltar? Pode cortar o som, por favor?
Não aguento mais. Gente, esse é o tipo de pregação que eu chamo de cego em tiroteio. O cara não tem a mínima ideia do que ele está falando, ele vai juntando vários textos bíblicos, vai falando, vai inventando. E o fulano falou para esse. Gente, esse vídeo tem mais de 7 minutos, eu assisti para pegar as melhores partes e colocar. É terrível, cego em tiroteio. Assim, é uma pregação saudável, que prega genuinamente a palavra, aplica aos nossos corações, fala aos nossos corações, é a palavra de Deus sendo explicada aqui? Não? Quem concorda? Quem acha que sim? Tá, então beleza. Gente, é muito triste, nós estamos em um mundo em que muitas pessoas são enganadas, ouvem esse tipo de besteira. Essa menina aqui, esse próximo vídeo, não tem estudo, não tem... É verdade, isso é muito triste, dá dó, porque pessoas estão sendo ali totalmente manipuladas em muitos lugares desses, né? Sim, mas é verdade. Esse próximo vídeo aqui, ele tá bem famoso, tá bom? Essa menina, ela tem mais de 1 milhão de views. Olha o que essa menina tá fazendo por aí. Pode... Paulo, pelo amor de Deus. Tá bom? Eu chamo essa pregação de eureka, tá bom? Ela pega qualquer coisa que está ali na frente, vai juntando, isso aqui é assim, porque isso aqui é isso aqui outro. Gente, esse aqui é um tipo de pregação que... Oi? Isso não pode nem se dizer pregação, né? Mas ela está numa igreja, fala, a galera bate palma e... Aleluia! É isso! Gente, não é isso. Não é óbvio que não é isso. Por último, o último vídeo. E esse daqui, eu acho que muitos de vocês já ouviram falar. Um homem chamado David Leonardo. Esse aqui é o famoso amaciante de carne, que fala coisas muito bonitinhas, num ambiente muito bonito, com música de fundo muito bonita, num holofotezinho, e é famoso.
É o suficiente. Me perdoa. Judiei bastante. Espera só um minutinho. Tem que chegar o microfone. Então, o grande perigo disso tudo é que são igrejas que se tornam fracas no conhecimento bíblico e são fáceis de ter a influência do mundo para dentro da igreja. Como o movimento LGBT, como esses tipos de movimento que fala que você tem que amar, que tem que aceitar do jeito que está, que não precisa mudar. Esse tipo de pregação acaba levando isso, né? a trazer o mundo para dentro da igreja, a modernidade da igreja, e deixando de lado a base, a raiz bíblica, né? Isso é muito perigoso, né? É muito perigoso, é muito perigoso. Gente, quantas e quantas pessoas das igrejas tradicionais, tá bom? Estão aqui no domingo, ouvem a pregação expositiva, clara, da palavra, aplicação, mas aí chega durante a semana, ouvem pregações como esse tipo aí. Principalmente como esse último, tá? Que é o mais famosinho. Gente, cuidado. Eu quero perguntar, quantos de vocês, não necessariamente esse aqui, tá bom? Ouvem pregações durante a semana no YouTube, alguma coisa nesse sentido? Ouvem algum tipo de pregação durante a semana? Tá. Isso. Tá. Eu espero que vocês não estejam ouvindo esse tipo de gente, tá bom? Mas hoje em dia, infelizmente, muitos irmãos que parecem até maduros na fé, ficam ouvindo esses caras de Macedo, esse pessoal assim mais conhecidinho, pessoal que fala muita coisa que não é a Bíblia, não é uma pregação expositiva, não é a exposição do texto, não fala da palavra de Deus, não é nada disso. Então surge uma dúvida. Felipe, você mostrou aí o que não é uma pregação expositiva, o que não é uma boa pregação, e na verdade é uma palhaçada, né? Um circo. O que é uma pregação expositiva? O que seria, então, uma pregação expositiva? E o Mark Dever, que é o autor do livro no qual nós estamos baseando a nossa série de EBDs, fala o seguinte: a pregação expositiva não é apenas um comentário falado sobre determinada passagem da Bíblia. Antes, a pregação expositiva é aquela pregação que tem como alvo primordial do sermão aquela verdade bíblica salientada em uma passagem específica da Bíblia. A pregação expositiva, então, ela pode ser resumida nos 3 verbos: ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Olha o que fala lá em 2 Timóteo 4:2. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Aqui Paulo está escrevendo para Timóteo o que ele deveria fazer lá na igreja. Olha, Timóteo, pregue a palavra. Ele não está falando, pregue o que você acha da palavra. Pregue aquilo que é melhor para os corações daqueles que vão ouvir. Pregue aquilo que vai te trazer fama. Não, pregue a palavra de Deus. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte, ame. Viva a vida ali na comunidade, pregando a palavra. Gente, isso é muito sério, porque é muito triste receber notícias. Por exemplo, o irmão chegou aqui mais cedo, e a gente conversou um pouquinho sobre igrejas. Igrejas têm perdido o hábito de estudar a palavra de Deus. Isso é uma realidade que nós estamos enfrentando. No mundo pós-moderno de hoje, as pessoas preferem ouvir o quê? Como ter sucesso, né? Como ter uma boa vida, como ter paz, como ter isso, ter aquilo. Eu tenho vivido nos últimos dias umas situações bem interessantes. Eu tenho uns familiares lá em casa e tem pessoas que não são cristãs. Gente, eu conversando, é uma confusão impressionante, tá bom? As vibrações, as energias, eu tenho que vibrar na mesma frequência que aquilo para isso poder acontecer. Aí tem aquela questão da pedra do sol, que traz a energia boa. Não sei se quantos aqui já ouviram falar disso. Quando você vai naquelas feirinhas de artesanato, tem muitas das pedrinhas do sol aqui, que traz energia boa e tudo mais. Gente, não, pregue a palavra. A igreja tem que ser alimentada da palavra. Então, queria trazer aqui, ler, explicar e aplicar o texto. Essa é a base para uma pregação expositiva. Ler o texto, porque é dele que vem o assunto da pregação. Que nem eu falei, não é aquilo que eu quero pregar.
o assunto vem da pregação. O Hernandes Dias Lopes, que é um pregador muito famoso, um pastor, ele disse uma vez o seguinte: sabe aquele pregador que está com o sermão pronto, falta só o texto para encaixar? Isso acontece, tá bom? Gente, não é isso que um pregador deve fazer. Não é disso que a igreja deve ser alimentada. Mas a igreja deve ser alimentada do assunto da palavra de Deus. A cada pregação, ela deve ser levada. Ela deve ser levada como de fato ela é. Palavra de Deus. Mas aí de fato tem um abismo temporal entre nós, não é verdade? Nós estamos muito distantes daqueles primeiros ouvintes da pregação. E é por isso que é usado o método de exegese do texto. Explicar o texto, entender o texto. O pregador, então, ele vai ao texto, não para impor os pressupostos dele. Não, ele vai para saber, tirar do texto o que ele realmente quis dizer, genuinamente, que nem foi falado aqui. Então o pregador ele não pode começar aqui, chegar aqui na frente e começar a falar assim: irmãos, acabei de receber uma mensagem de Deus e vou pregar sobre isso aqui hoje. Eu já compartilhei no BBD aqui, não sei se você lembra, eu já vivi uma experiência exatamente assim. Eu estava num sítio, numa fazenda, e tinha um irmão que ele era neopentecostal. Um senhor lá neopentecostal. Aí ele chegou para mim: pega a Bíblia aí. Aí eu peguei a Bíblia. Fecha os olhos. Aí eu fechei. Aí, põe o dedo aí em qualquer lugar. Aí eu coloquei. Pode abrir. Agora lê aí o primeiro versículo. Aí eu li. E aí ele, tá vendo aí? Por exemplo, era um versículo de bênção. Seja lá qualquer coisa que você achar. Aí, Deus abençoou Israel, por exemplo. Tá vendo aí? Deus vai abençoar a gente. Porque é bênção para todo lado. Aí teve um dia que eu abri e era maldição. Era maldição sobre os hipócritas. E aí ele falou assim: tá vendo aí? Isso aqui é maldição para os outros, mas é bênção para a gente. Eu fiquei... Quem é que determina o que é o quê? Como assim? É o que você quer? Não. Um pregador, então, ele não pode chegar aqui e começar a inventar um monte de coisas, que nem aquela menina fez lá com os iPhones, né? Emendando um monte de versículo fora de ordem, sem nexo nenhum, e sem enrolação. Nós, como cristãos maduros, membros de uma igreja saudável, sendo saudáveis, devemos fugir desse tipo de pregação, tá bom? Fuja desse tipo de pregação. Eu sei que muitas vezes a pessoa vai parecer um pouco nervosa aqui na frente, não é verdade? Eu passo muito por isso, vocês já sabem disso. Isso é normal. Mas, gente, fujam de pregações em que o pregador fala: gente, acabei de receber uma mensagem do céu, tá bom? Eu já ouvi um vídeo de um cara falando que ele estava falando com Deus no telefone. E falando aqui, gente, Deus está falando aqui. Não. Eles interpretam, infelizmente, muito mal aquela passagem de Mateus 10, 19 e 20, que fala que não se preocupem com o que irão dizer. Na hora, né, o Espírito guiará e tudo mais. Eles estão falando o seguinte: na hora que eu chegar aqui, eu falo o que eu quiser e é isso. Então ele chega ao ponto então, de aplicar o texto. Porque, amados, de verdade, quando chega ali no finalzinho da pregação, sempre surge a dúvida, né? Tá, mas e daí? O que isso tem a ver com a minha vida? E é aqui então que é o desafio do pregador de conectar aquilo que está no texto, aquilo que Deus quer ensinar, com a sua vida. Isso é um desafio tremendo para o pregador. Por isso que se estudam horas e horas, dias e dias, para de fato compreender aquilo que a palavra de Deus fala e então aplicar. Ou seja, nós não vamos à igreja para ouvir conselhos práticos para saber o que eu vou fazer na segunda-feira. Não é para isso que eu vou na igreja. Apesar de eu ouvir das Escrituras muitos conselhos para resolver meus problemas do cotidiano. Mas eu não vou lá para isso. Eu não vou lá para fortalecer a minha autoestima. Não é verdade? Então eu não vou lá para ouvir palavras doces. Não. Eu vou lá para ser confrontado pela palavra de Deus, da palavra de Deus sendo pregada expositivamente. E eu coloquei aqui, eu também não vou para a igreja para ouvir pregações que falam sobre causas políticas ou sociais. O púlpito não é o lugar disso, tá bom? Se você ouvir isso em algum momento, gente,
Não é isso que a palavra de Deus fala. Nós não estamos aqui para causas políticas ou sociais. Nós somos incentivados a trabalhar, fazer a justiça social, né? Também. Mas nós não viemos aqui para isso. Não, nós viemos aqui para ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Então quer dizer que a palavra de Deus não está morta, não é verdade? Ela não é uma palavra sem força. A palavra de Deus não é uma palavra infértil. Não é uma palavra que não é forte o suficiente para transformar vidas e mudar corações. Não. A palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus, ela fala, essa é uma frase que não é minha, do pastor Helder. A palavra de Deus fala a todos os cristãos, em todos os lugares, em todas as culturas, civilizações, em todas as épocas. Então não é porque esse texto ele foi escrito lá na antiguidade que Deus não quer falar comigo hoje, porque é a palavra de Deus e ela é viva e eficaz, ela transpassa o tempo. E essa palavra nós acreditamos que ela é melhor explicada quando é exposta, quando ela é pregada de maneira expositiva, tirando do texto aquilo que de fato Deus quer falar conosco. Agora eu queria conversar com vocês sobre isso. Quais os benefícios da pregação expositiva? A gente está falando aqui, né? E foi levantado um ponto sobre isso. Eu queria ouvir um pouco mais. Quais vocês acham que são os benefícios de uma pregação expositiva? Tanto para a igreja, quanto para a sua vida. Queria ouvir um pouquinho vocês. Conhecer o nosso Pai. Já foi falado aqui do trazer esperança, né? Tem mais algum que vocês queiram contribuir? Quais benefícios você acha que ouvir a palavra de Deus, domingo após domingo, traz para a sua vida? Acho que, em primeiro lugar, agrada a Deus, porque Ele deve se contentar com isso. Agrada a Deus. Agrada a Deus. Isso, pode falar. Quanto mais a gente ouve da palavra, a gente consegue discernir quando não é a palavra. Muito ou quando bom. São palavras humanas, né? Então, quanto mais dentro e perto da Bíblia você está, mais fácil de você discernir quando não é a palavra. Interessante. Muito interessante. Discernir quando não é a palavra de Deus. Aprender a obedecer a Deus, né? Seguir a vontade dele. Obedecer a Deus. Obedecer e conhecer. Por conhecer verdadeiramente a palavra. Alguém mais? Essa letra de médico aqui no finalzinho, mas tá bom. Opa. Só um minutinho, irmão, para ficar gravado aqui. A facilidade de sermos mais confrontados. Facilidade de sermos mais confrontados. Quando a gente confrontados. Eu tenho uma experiência muito interessante. Eu não tenho muita caminhada cristã, tá bom? Eu tenho 23 anos. No tempo mesmo, 23 anos é pouco, né? Tem gente aqui que só de caminhada cristã tem o dobro da minha idade. Mas é interessante como, fazendo alguns aconselhamentos, algumas coisas do tipo, eu já tive algumas experiências bem diferentes, assim. E, muito antigamente, quando eu ia fazer uma exortação, em amor mesmo, mas eu não abria a palavra
eu falava sobre a palavra, eu abria textos, a Bíblia fala mais isso aqui, a Bíblia fala isso aqui, outro, não era tão produtivo. Houve um momento na minha vida em que eu fiz o primeiro aconselhamento, mesmo abrindo a palavra, falando assim, ó, isso aqui está falando isso aqui, ó. Aí eu li com a pessoa exatamente o que estava escrito e expliquei esse texto na vida dela. Até hoje a pessoa fala disso para mim. Dia tal, o Felipe foi e abriu a palavra comigo e falou isso, isso, isso. Olha que interessante, né? Quando nós estamos acostumados a sermos confrontados pela palavra de Deus, aqui, domingo após domingo e tudo mais, nós podemos conhecer e obedecer verdadeiramente a Deus, sim. Nós temos facilidade em sermos confrontados quando nós ouvimos a palavra sendo exposta para nós, nos exortando e nos ensinando, em outras situações também. Alguém quer falar ali atrás? Opa, Pedrinho. Alinhado com o que a Cris falou, mas a pregação expositiva tem uma probabilidade maior de trazer a mensagem que Deus tem para a igreja e não a que o pregador quer colocar para a igreja, né? Opa. Eu acho que quando a gente ouve uma pregação expositiva, nós mesmos, ouvintes, aprendemos a como estudar a Bíblia. E aí a gente passa a estudar de maneira mais profunda ou da maneira correta. Como estudar a Bíblia? Sim. Porque a partir do momento que nós conhecemos, nós ouvimos, nós somos exortados, nós somos ensinados na palavra, a gente aprende, então, esse texto aqui, quando eu for ler ele de novo, na minha devocional, nos meus estudos, eu vou saber já o que está falando, né? Eu vou saber o contexto maior, vou saber o que está falando ali. Sim. 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 Mesmo em outros textos, a gente aprende como realmente estudar corretamente, né? Isso. Em muitos textos, o método de estudar, de aprender é o mesmo, né? Ele muda de alguns para outros. Então, por exemplo, você não interpreta Salmos da mesma maneira que você interpreta Apocalipse, mas é uma maneira de você aprender ali a como estudar a Bíblia. Sim, essa questão de probabilidade maior de acerto daquilo que Deus quer falar para nós é muito interessante, porque a agenda do pregador, a agenda do sermão, quando ela é pregada expositivamente, ela não é colocada pela cabeça do pregador. Então, por exemplo, quando o pastor Alexandre pregou umas semanas atrás sobre a questão do adultério, ele não tirou da cabeça dele, tinha uma sequência, né? Muitos corações foram confrontados, foram exortados naquela noite, tudo mais, mas interessante, ele não chegou aqui do nada e falou sobre adultério, ou do nada e falou sobre mentira, matar, não. Tinha uma sequência lógica e já se esperava que isso ia acontecer. Gente, isso pode dar um problema tão grande, porque eu já participei de uma igreja em que a agenda da pregação era o que der na telha, né? O que der na cabeça do pregador ali, ele vai falando. E aí parece muito o quê? Que ele está ouvindo durante a semana os problemas da igreja, chega no final de semana e começa o quê? Lavar roupa suja no púlpito, não é verdade? E quando é uma pregação expositiva, não é assim que funciona. Quando é pregado o texto, a sequência ocorre ali naturalmente. Pode falar. Está escrito na parede ali, ó. Fortalece a nossa fé também, do lado direito ali. A fé vem por ouvir, né? Tá. Sim. Isso. Exato. Que é a direita, mas é direita para mim e esquerda para você. Sim. Aleluia. Sim. Então, nessa manhã, eu gostaria de trazer para vocês aqui 2 tópicos sobre benefícios de pregação expositiva. Está um pouquinho dentro do que a gente já falou aqui, do entendimento de vocês. Vamos colocar um pouquinho mais a fundo. Primeiro ponto, cultiva a fome pela palavra de Deus. Isso tem a ver com como estudar a Bíblia, não é verdade? Quando a comunidade ela fica atenta às pregações expositivas, quando de fato se expõe a Bíblia aqui na frente, isso nos alimenta. Não é verdade? Nós, como cristãos, somos alimentados. Isso nos dá ânimo para continuar querendo beber mais e mais da palavra. Como conhecerão, se não há quem pregue? Não é verdade? Como virão?
Como conhecer a palavra se no domingo ela não é aberta e não é ensinada, não é exposta? Se no final das contas acaba sendo só aquele círculo que a gente viu, a pessoa fala ideias soltas e vai e dá exemplos, e não é assim. É um alimento diário que nos traz esperança. Abre esse texto comigo, por favor. Deuteronômio 6. Deuteronômio, capítulo 6. Dos versículos 6 ao 8. Deuteronômio 6, do 6 ao 8. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Essas palavras aqui, elas foram ditas lá em Deuteronômio. Mas será que isso aqui é uma exortação também, um ensino para nós hoje? Nós devemos conversar com nossos filhos sobre a palavra. Nós devemos conversar sobre ela andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar, a todo momento do nosso dia. Olha o que fala lá em Josué, capítulo 1, versículo 8. E aí a gente vai fazer a pausa para o nosso intervalo e depois a gente volta, tá bom? Josué, capítulo 1, versículo 8. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Você, como um membro cristão, membro saudável de uma igreja saudável, deve ter a sua vida pautada pela palavra de Deus, conhecendo, lendo, estudando, dia e noite, conversando com seus filhos, dia e noite, enquanto anda pelo caminho, dia e noite, a todo momento. Poxa, as próximas gerações, como elas serão? As igrejas hoje não estão investindo nas crianças, isso eu estou falando das igrejas no geral, tá bom? A maioria delas não ensina os seus filhos com a palavra de Deus, não investe nos seus filhos, não investe nas suas filhas. As pessoas estão crescendo e estão abandonando a palavra de Deus. Quantas vezes você pegou na Bíblia essa semana na sua casa? Se você pegou, de fato você pegou só por pegar? Ou você pegou mesmo com o intuito de aprender mais daquilo que Deus está falando com você? Como você tem levado a sua vida cristã? Nosso alvo é crescermos e sermos membros de uma igreja saudável. Membros saudáveis de uma igreja saudável. Por isso nós estudamos a palavra de Deus. Eu vou liberar vocês para o intervalo, e aí a gente vai tomar um cafezinho, e daqui a pouco a gente volta. A gente vai ler depois do intervalo, tá bom? Obrigado. Nós estamos então no ponto... Gente, vamos voltar? Vamos? Nós estamos então no ponto que ter o hábito de ouvir mensagens expositivas cultiva fome pela palavra de Deus. E a palavra de Deus é o nosso alimento diário, que nos traz esperança. Abre comigo, por favor, em Romanos 15. Romanos, capítulo 15, no versículo 4. Romanos, capítulo 15, versículo 4. Nós vimos, então, esses dois últimos textos, nos dão instruções de não deixar de falar desse livro da lei, né? Aprendermos, nos dedicarmos, nos debruçarmos no estudo da palavra de Deus, não só no domingo, mas durante toda a semana. E olha o que fala lá em Romanos 15, 4. Pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. É muito interessante como que... É muito interessante como que muitos irmãos com
30, 40, 50 anos de caminhada cristã, ainda estão aprendendo coisas sobre a palavra de Deus, não é verdade? Você já teve a experiência de estudar um livro bíblico novamente e aprender uma coisa, nossa, não lembro, nossa, olha que legal isso aqui. Você já pode ter lido aquilo ali milhões de vezes, mas você aprende uma coisa nova, que a palavra de Deus traz para você. Talvez você já tenha ouvido uma mesma pregação 20 vezes na vida. Isso eu estou colocando por baixo, tá bom? De um mesmo texto. Mas Deus te mostrou algo que você ainda não tinha visto. Essa é uma das características muito diferentes da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é rica. Ela fala aos nossos corações. E ela nos mostra até mesmo aquilo que nós não tínhamos percebido antes. Nós ouvimos a voz de Jesus na Bíblia. Então nós seguimos ao nosso mestre. Não é verdade? Nós olhamos para a Bíblia, lemos, aprendemos, estudamos, e ali está a voz do nosso mestre. Não pense que você aprende mais de Jesus subindo um monte, sentando lá, fazendo assim, meditando, pensando coisas boas, um sino tocando atrás, que você vai aprender mais de Jesus. Não, você vai aprender mais de Jesus na palavra dele. Você, como um membro saudável, deve buscar conhecer a Jesus na palavra. Não é num transe espiritual, não é numa experiência. Meditar é importante? Óbvio que é, mas nós devemos ler e meditar na palavra de Deus. Tem muita gente que conhece a Jesus, estou fazendo aspas, tá bom? Conhece a Jesus por meio de experiência, e somente isso, tá bom? E não é bem assim. Eu já dei o exemplo para vocês de que eu conheci um senhor uma vez que falou, não, entre a minha experiência e a Bíblia, eu fico com a minha experiência. Eu fiquei, o quê? Você está falando isso? Não, entre a minha experiência que eu tive, que eu vi Deus lá, porque passou por uma cirurgia, eu vi Deus falar comigo, entre a minha experiência e a Bíblia, eu fico com a minha experiência. Espera, não estou falando aqui que não possam acontecer experiências muito diferentes com você, sobrenaturais. Não quero aqui limitar a Deus. Deus pode fazer o que Ele quiser. Mas tudo que Deus queria falar para você, para mim, está expresso na palavra dEle. Não vai chegar aqui alguém falando, eu vou trazer agora uma profecia. Não. Se em algum momento dessas experiências que você talvez tenha na sua vida, não sei, parecer uma coisa que vai contra a Bíblia, está errado. Tá bom? Está errado. Nós, como membros saudáveis de uma igreja saudável, devemos cultivar o apreço. Nós devemos cultivar o amor pela palavra de Deus. Ou seja, o nosso ponto de partida é a palavra de Deus. A pregação expositiva, quando nós temos o hábito de ouvi-las, nós somos encorajados a querer conhecer mais e mais da palavra de Deus. Então, a primeira, cultiva fome pela palavra de Deus. Segundo, nos protege da corrupção. Nos protege da corrupção. Olha só o que fala. Lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 3 a 4. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Quando nós temos o hábito de ouvir pregações expositivas, a palavra de Deus sendo pregada de fato, nós somos confrontados a mudar a nossa vida, a vivermos um verdadeiro evangelho. Gente, viver o evangelho longe da corrupção, viver o evangelho de maneira honesta, viver o evangelho na sua completude. E olha o que ele fala, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Muitas pessoas vão se tornar intolerantes com pregações que confrontam o pecado. Você e eu estamos experimentando isso nesses dias. Tá bom? Muito provavelmente já havia isso lá na época, agora está se intensificando. Então, pregações que confrontam o modo errado das pessoas viverem.
as pessoas não vão querer ter uma doutrina, uma sã doutrina, uma doutrina de arrependimento, de confissão. Mas, não, tá tudo bem, siga a sua vida, que nem aquele vídeo que a gente viu. Jesus te ama, viva do jeito que você achar melhor, você é livre, porque afinal, Deus é amor. E Deus é amor mesmo, Ele é o amor. Mas Ele também é a justiça, não é verdade? Ele é justo, Ele é santo, Ele é puro, Ele é incomparável. Pode falar, minha querida. Tá ligado? Pronto. Agora nós entramos num campo que é bem o que nós temos vivido, né? Quando se mistura verdades com mentiras, que foi mais ou menos o último vídeo que você colocou. E, infelizmente, está dentro da nossa igreja. A gente recebe, às vezes, sabe aqueles posts que vai replicando para todo mundo? Que você fala assim, opa, uma parte é verdade, a outra é completamente mentira. Como é que essa pessoa que é da igreja não percebeu isso? Por isso que eu falei muito sobre discernir. Então, a gente tem escutado muita coisa, a gente tem, às vezes, postado ou recebido posts de mistura de coisa, que aquilo que o cara falou, que Deus te ama, é verdade, mas você não é o centro. Quem é o centro é Ele mesmo, né? Então, esse discernimento, a gente só ganha se aprofundando na palavra. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, inclusive de confrontar quem manda os posts. Vou confessar um pecado do grupo das singulares. De vez em quando acontece um negócio desse. Eu vou lá no particular da pessoa. Você prestou atenção no que você postou? Dizia isso, dizia aquilo. É isso que a Bíblia diz? Ai, não. Você tira para mim o post que eu coloquei lá? Né? Já teve outros casos de vídeos e áudios que eu recebi. Você escuta, a pessoa falou isso, e isso não é bíblico. Né? Então, essa mistura, para mim, é muito mais sagaz e muito mais difícil de discernir do que uma coisa escancarada, exposta, assim, né? Então, é só a proximidade com a palavra que vai me fazer discernir o certo e o errado. É verdade. Nós hoje estamos experimentando, nós não estamos experimentando uma perseguição de fora da igreja, né? Assim, no sentido do Estado nos perseguindo, alguma coisa do tipo. Mas, infelizmente, muitas igrejas têm minado ideias como essa. Então, não, Deus te ama, então você pode fazer o que você quiser. Eu não sei quantos aqui ouviram, eu acho muito difícil, mas um homem, mulher trans foi num podcast e falou o seguinte, Deus é feito de eus. Então, Deus é feito da gente. Então, eu não posso acreditar num Deus que não acredita em mim. Olha as conclusões que as pessoas chegam, olha a que ponto chegamos. Da mesma maneira, tem muitas pessoas que vêm aqui à igreja e acham que, na verdade, é uma palestra, né? Então, eu estou aqui para palestrar, eu estou aqui para falar um monte de coisa e você não precisa ter comprometimento nenhum com o que eu estou falando. E não é isso. Nós, como membros saudáveis de uma igreja saudável, nós temos um compromisso com aquilo que nós estamos ouvindo aqui na igreja. Se for uma pregação de fato expositiva, bíblica e fiel. Pode falar lá, meu querido. Então, será que não está faltando um acompanhamento mais de perto de pastores? Ou seja, tem pastores que estão em cidadezinhas, afastados, ou seja, eles não são alimentados também de acordo, entendeu? Então, eu acho que talvez a igreja teria que trabalhar um pouco mais no mentoreamento de pastores. Uma ótima solução. Sim, é verdade. Que nem foi falado aqui, né? Tem muito pastor que está lá numa cidadezinha do interior, bem pequena, não tem às vezes tanto tato, é aquilo mesmo. Mas sim, mas de fato, a Bíblia
deve nortear também até mesmo aquele irmão, não é verdade? Então, nós que ouvimos a palavra de Deus, nós temos que colocar em prática. Não é aquilo que eu quero para a minha vida, o que eu acho melhor, é o que eu acho que a Bíblia diz, o que eu acho que a Bíblia quis dizer. Não. Eu não vou na minha igreja só para me agradar. Eu vou na igreja para aprender mais da palavra de Deus, ser confrontado, ser ensinado e aprender de Deus. Então eu não vou para uma igreja que fala, eu sou o centro, você é o centro do coração de Jesus, você é especial, você nasceu assim. Não. Hoje em dia, principalmente na era da tecnologia, muitas pessoas escolhem ali como se fosse um catálogo, né, no YouTube. Você vai ali, tem milhões de pregações, milhões de tipos que amaciam o ego, que acariciam o coração. Gente, essas pessoas estão elas vão estar coceira nos ouvidos. Coceira nos ouvidos de ouvir uma palavra bíblica com a sã doutrina. Pessoas estão indo para o inferno, tendo seus corações pecaminosos acariciados por lobos enganadores. Isso é uma realidade. Pessoas estão indo para o inferno, tendo seus corações pecadores acariciados por lobos enganadores. Então, como cristãos maduros, nós devemos zelar pela pregação expositiva aqui no púlpito. Daqui a pouco a gente vai aplicar isso na nossa vida, como que nós, como membros, fazemos isso. Mas também cultivar, ouvir pregações expositivas nos protege da corrupção, mas também protege do evangelho, que eu já falei. O que é pregado não é o que o pregador fala, mas é o que o evangelho fala. Então, nem o pregador sai ali do prumo, nem o evangelho. O evangelho é ensinado de maneira fidedigna. Então, cultiva a fome pela palavra de Deus, nos protege da corrupção, tanto nos ensinando, nos exortando a não viver uma vida corrupta, mas também da igreja. E em terceiro, a igreja testemunha o verdadeiro evangelho. Gente, a igreja se beneficia com pregações expositivas, tá bom? Nós, como igreja, vivemos uma só mente, isso mesmo. Olha só o que Paulo falou lá em 1 Coríntios 10, 10. Abre comigo, por favor. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 10. Não, desculpa. Eu coloquei errado. Não. Perdão, coloquei a referência errada ali, gente. 2 Coríntios. Não. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês. Antes, que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Eu anotei errado, mas daqui a pouco eu corrijo, tá bom? Mas é isso, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês. Antes, que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. O apóstolo Paulo, ele Oi? 1:10. Obrigado. 1:10. 1 Coríntios 1:10. Isso. O apóstolo Paulo, então, ele exorta a igreja de Corinto a viver numa só mente, num só modo de pensar. O apóstolo Pedro também faz isso. 1 Pedro 3:8. Ele fala o seguinte: quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Ou seja, nós como igreja
somos chamados a viver uma vida em harmonia, em unidade de pensamento. O nosso desejo não é que um irmão aqui na frente seja alimentado da palavra diferente de um irmão lá de trás. Tá bom? Nosso desejo é que todos nós tenhamos o mesmo modo de pensar. Nós, como igreja, não queremos que um irmão pense assim: ah, Jesus é o Salvador, mais ou menos, eu tenho que fazer isso aqui. Aí um irmão pensa de maneira correta sobre Jesus e o outro lá atrás pensa de maneira errada sobre Jesus. Não é isso. Quando nós ouvimos pregações expositivas, nós temos um mesmo modo de pensar. E a pregação expositiva incentiva a comunidade a viver isso. Cultiva fome pela palavra de Deus, nos protege da corrupção e, por fim, a igreja testemunha o evangelho verdadeiro. Algumas aplicações para a sua vida. Eu gostaria de gastar um pouquinho de tempo nisso. Primeiro ponto: preste atenção às pregações de domingo. Parece ser um aviso muito simples, né? Esse aviso ele iria mais para pessoas mais jovens, mas talvez alcance alguns adultos aqui. Quantas pessoas durante o culto estão aqui mexendo no celular, vendo o resultado do jogo do campeonato do Corinthians? Não é verdade? O pastor está pregando, aí a pessoa fala para cima: é isso mesmo. E a pessoa está vendo o resultado do jogo, não está nem prestando atenção. Ou talvez a pessoa está pensando, esteja pensando naquilo que ele tem que fazer logo após o culto. Então ele manda mensagem para um outro para marcar uma pizza ou marcar outra coisa. Não é verdade? Ou talvez a pessoa está pensando na segunda-feira: não, quando eu chegar no trabalho eu vou fazer isso. Presta atenção às pregações de domingo. Às vezes cochila durante a pregação. Acontece. Minha querida, você quer falar? Vai, pode falar. Quem? Não sei se é por causa da idade, mas se a pregação é muito longa, a gente vai longe e desvia o pensamento da pregação. Sim. Uma vez eu vi um estudo que a atenção, até mesmo dos adultos, a atenção, assim, total a alguém falando, vai até 25 minutos. A atenção total de alguém. Aí com a idade isso pode até diminuindo, né? Tanto que começa da criança. Então a criancinha pequenininha vai 2 anos. Você tenta ensinar uma coisa para a criança, ela faz o quê? Você está falando, a criança vai. Aí faz a mesma coisa, né? Adulto geralmente leva 25 minutos. Esse é um desafio tremendo para um pregador, porque eu estou aqui falando quase há 80 minutos. E eu preciso prender a atenção de vocês todos. Mas, sim, isso é muito verdade. Preste atenção às pregações de domingo. Não deve ser assim, tá? Pensar no amanhã, pensar no depois. Não, preste atenção no agora. O que ajuda você, como irmão, como cristão, a crescer, é a pregação expositiva. Porque você sabe o versículo que vai ser pregado na semana que vem. Não é verdade? Você sabe o versículo que vai ser pregado hoje à noite, que é a continuação da semana passada, e assim por diante. Então, ler o versículo durante a devocional semanal. Você está ali se dedicando, aprendendo de Deus. Reflita, ore naquele versículo que vem a seguir. Medite no capítulo do livro. Medite, se possível, no livro inteiro. Então, leia o livro inteiro. Eu vou dar um conselho para vocês que eu ouvi e mudou a minha forma de ler a Bíblia. Se você for ler um livro, não leia só um versículo ou uma passagenzinha. Se possível, leia o livro inteiro. E depois lê novamente a passagem que você quer. Você vê o livro de uma maneira totalmente diferente, no sentido de saber aonde estão as coisas, onde estão as ideias, tudo mais. Ainda no tópico de prestar atenção nas pregações, anote as coisas que são faladas aqui. Poxa, quantas pessoas aí estão fazendo tanta coisa? Anota as pregações, coloca no bloco de notas do celular, ou até mesmo traz um caderninho. Olha, no primeiro tópico, o pastor falou sobre isso aqui. Ou, poxa, o que eu aprendi hoje foi isso. Porque, infelizmente, muitos irmãos, quando chegam dentro do carro, parece que a porta do carro, você passa para dentro e já esqueceu tudo, né?
Se perguntar daqui, tipo, 1 hora depois, a pessoa, o pastor falou sobre umas coisas lá, eu não lembro muito bem. Vamos lutar contra isso. Vamos lutar para sermos irmãos saudáveis, cristãos saudáveis. Pode falar. Eu queria dar um testemunho até da minha vida no Ministério Infantil. É impressionante o quanto a gente aprende. E é muito gostoso porque a gente circula na Bíblia, no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Então, a importância disso, no estudar a palavra, principalmente no Ministério Infantil, fica a dica aqui, para quem quiser, é isso. E primeiro a palavra fala no meu coração, né? Então, não tem uma vez que eu não estudo a palavra que Deus não toca no meu coração. E isso nos leva a gente para estar mais preparado, né? Mais convicto, cheio de fé, de que a gente está sendo um instrumento ali para poder falar da palavra de Deus. E uma outra coisa muito importante é a célula, né? Quando a gente reforça o que foi falado no culto, né? Então, a gente continua estudando e continua aprendendo. Amém, amém. É verdade. Esse hábito de ensinar crianças, né? Porque imagina, você precisa aprender uma coisa muito complicada para ensinar de uma maneira muito simples para uma criança, não é verdade? Isso é um desafio muito grande. Então, anotar, tirar as dúvidas, conversar com o irmão, conversar com o próprio pastor sobre isso. Nós estamos aqui a semana inteira, você pode vir aqui conversar sobre o texto, fica à vontade, estamos aqui para isso. O que não souber, a gente vai conversando e vai aprendendo juntos. Mas preste atenção às pregações de domingo. Segundo, aprofunde o conhecimento. E que nem eu falei, a verdade é essa. Muitos irmãos, quando chega segunda ou terça, já esqueceu praticamente tudo sobre a pregação. O nosso desafio como membros saudáveis é aprofundar o conhecimento. Um ótimo lugar para isso é na célula, que nem a Cissa falou. É verdade. Eu não sei quantos aqui têm ido para as células. Se você tem faltado, participe de uma célula. É muito, muito importante. Faz parte, é parte vital da igreja. Nós aprofundamos o conhecimento. Nós, lá com os jovens, a gente faz de uma maneira um pouco diferente, né? Mas nós também aprofundamos o conhecimento da pregação de domingo. Então, nós relembramos a pregação, aplicamos para ajudar o jovem a olhar para a realidade dele hoje, olhar para um jovem, 18, 19 anos, na faculdade. Como que eu aplico essa passagem que foi pregada lá na minha vida? Aprofunde o conhecimento. Procure usar esse texto que foi pregado no domingo nas suas devocionais. Procure livros que complementem esse assunto, comentários bíblicos, bíblias de estudo, obras de introdução, provavelmente ali do Antigo Testamento, do Novo Testamento. Manda mensagem para algum irmão pedindo indicação de livro, né? Essa semana passada eu recebi uma mensagem e foi muito interessante. Eu recebi uma mensagem pedindo uma indicação de um livro sobre apologética. E aí eu tive que relembrar muitos livros que eu li. Não, esse aqui é bom, esse aqui é mais ou menos. E aí você vai fazendo essa mesclagem. Gente, cultive esse hábito. Aprofunde o conhecimento. Faça perguntas ao sermão. E aqui é um ponto que você tem que ficar de olho. Estou te chamando a ser um crítico de sermão. Mas, o que acontece muitas vezes é que o irmão está mais preocupado em criticar uma conjunção verbal que o pastor errou. Então, sabe aquele momento que o pastor falou alguma palavra que soou meio esquisito? Um erro mesmo gramatical. E aí a pessoa fica, ele falou isso? E aí fica aquele burburinho assim. Gente, não. Critique no sentido de fazer perguntas ao sermão. O que o pregador ensinou realmente é o que a Bíblia ensina? Poxa, eu li aqui a passagem, é o que realmente ela ensina? Ele leu, explicou, aplicou o texto de maneira correta? Se fizer isso, de cara, a gente já elimina todas aquelas pregações que a gente ouviu ali no início, não é verdade? Um monte de gente falando groselha e tudo mais. Então, o nosso desafio é, faça perguntas ao sermão, anote, aprofunde conhecimento, busque textos bíblicos, ou converse com os pastores, procure aprofundar o sermão de domingo. E faça as perguntas certas ao sermão. Isso aqui que ele falou, realmente é bíblico? Sim. Tá. Como que eu aplico isso aqui na minha vida? E nós estamos aqui para ajudar.
sempre dispostos a aprender. Amém? Amém, meus queridos? Eu espero que essa aula tenha sido muito boa para vocês. Quis dar um panorama aqui sobre a questão de ser um ouvinte de pregações expositivas. Queria só esclarecer uma coisa, tá bom? No ano passado, já teve uma sequência de estudos sobre 9 marcas de uma igreja saudável. Lembra? Agora nós estamos vendo 9 marcas de um membro de igreja saudável. Aqui nós vimos sobre as responsabilidades da igreja, principalmente do pregador e tudo mais. Aqui nós estamos vendo a responsabilidade de nós como membros. Como que nós devemos nos portar diante da pregação? Prestando atenção, aprofundando conhecimento, buscando aprender mais e viver a vida cristã, com o intuito de ser mais parecidos com Jesus. Amém? Vamos orar? Abaixe sua cabeça, por favor, feche seus olhos. Senhor, nós te louvamos, Pai. Muito obrigado pela tua igreja, obrigado porque o Senhor nos organizou aqui como família, como corpo de Cristo. Muito obrigado porque aqui nessa igreja a tua palavra é pregada com fidelidade, Senhor. Deus, nesse momento eu gostaria de colocar em oração também aquelas igrejas que não têm isso. Deus, tem misericórdia. De alguma maneira, Pai, haja ali para alcançar aqueles corações, por favor, Senhor. Muito obrigado porque a tua igreja tem sido alimentada pela tua palavra, e a tua palavra fala aos nossos corações, nos desafiando, nos ensinando, nos exortando a viver como Jesus Cristo. Deus, muito obrigado, Pai, por isso. Nós te agradecemos por essa aula. Eu espero que o teu Espírito Santo agora faça morada no coração de cada um de nós, nos ensinando, nos ajudando a olharmos de uma maneira diferente para as pregações que nós ouvimos aqui domingo após domingo. Que não seja só mais uma pregação, mas que seja, na verdade, de fato, um desafio para a nossa alma de vivermos o Evangelho verdadeiro de Jesus Cristo. Por favor, Senhor, dá-nos um coração que ama mais a Jesus, dá-nos um coração mais piedoso, dá-nos um coração mais, com mais sede de aprender de Ti, por meio da Tua palavra. Cultiva em nós, por favor, Senhor, e ajuda-nos a cultivar também um amor pela Tua palavra, por aprender e aplicar nas nossas vidas. Muito obrigado por tudo, Senhor. Nos traz logo mais à noite em paz e em segurança. E é no nome de Jesus que eu oro e te agradeço por tudo, Pai. Amém. Meus queridos, encerramos 8 minutos mais cedo, mas Deus abençoe, ótimo domingo, bom almoço para você. E até a noite.